minutinho. Olá, olá, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre como você pode ter mais energia e disposição. À medida que vocês forem entrando aqui, que forem chegando, dá um oi pra mim, fala de onde você é, conta pra mim o que você tá buscando, o que você já tá fazendo para conquistar mais energia. Boa noite, Rita. Boa noite, Letícia. Tudo bem com vocês? Eu preciso que vocês vão me falando como é que vocês estão, se o som tá bom, se vocês estão me escutando bem, se a imagem tá boa, pra gente poder fazer uma live bem caprichada. Olá, Ieda, seja bem-vinda. Nied, bem-vinda. Todo mundo aqui presente, a galerinha que já tá acompanhando a gente aí nessa sessão, nessa série durante a semana. Danúzia chegando por aqui, a Cleise, todo mundo por aqui, Fabiane. Boa noite para todos vocês. Ó, só lembrando, se a gente tiver qualquer problema na conexão do Instagram, a gente tá ao vivo na página do Facebook também. Então essa live, como vocês já pediram, vai ficar gravada lá na nossa página do Facebook também, tá bom? Barreto, Sergipe, Curvelo, Minas Gerais. Muito bom. Vão me dando oi aí pra eu saber quem que tá aqui comigo online, tá? E eu quero pedir um favor pra vocês. Providenciem papel e caneta, porque a gente vai começar essa live dando muito conteúdo para vocês, porque eu quero que vocês consigam começar a colocar em prática várias coisas super interessantes, várias dicas para que você comece a ter mais energia e mais disposição. Então, se você estiver comigo aqui, vai dando uma curtida, deixa um coraçãozinho, compartilha essa live no Facebook para vocês poderem ter acesso e me ajudar a espalhar esse conhecimento aí para todo mundo que tiver a fim de aprender mais sobre saúde, a fim de aprender mais sobre disposição. A Lúcia, sou nutricionista da área esportiva. Bem-vinda! Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Popô, bem-vinda. Raquel, muito bom. Bom, pra gente começar essa live, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, como eu divulguei, na verdade essa live era pra ser eu e a Fernanda pra gente falar sobre a questão de energia, questão de disposição, como a gente publicou. Só que a gente teve um problema na conexão da Fê, tá? Ela tá sem conexão, a gente passou hoje a tarde toda tentando conseguir resolver essa questão da conexão, mas a gente não conseguiu. Então a Fê não vai conseguir participar da live hoje, mas eu estou aqui com vocês e eu vou dar o meu melhor, vou dar muito conteúdo pra vocês. Dani, boa noite. Maria Eugênia, boa noite. Minha paciente aqui, ó. Adoro ver vocês por aqui. Todo mundo tudo ligadinho pra ter várias dicas importantes. Boa noite, Maria. Boa noite, Aline. Vão chegando pra cá, vão me dando um oi e a gente vai ter muita coisa boa pra compartilhar aqui. Boa noite, Karina. Boa noite, Ricardo. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que a luz aí não tá muito boa pra vocês, mas aqui eu continuo na Tailândia, né? Vocês sabem que eu tô de férias aqui na Tailândia. E então a luz não tá muito boa porque hoje amanheceu um dia meio chovendo. A gente tá praticamente o tempo todo nublado aqui. São 6:30 da manhã, para vocês terem ideia da diferença aí de time, né? Então aqui já é a quinta-feira, dia 12 de setembro, então por isso que a gente não tá com essa luz muito boa. Mas isso não vai ser um motivo para atrapalhar a nossa live. Leila, boa noite, Ju, Giovana, muito bom ter vocês aqui. A Rafaela, Rafa, bem-vinda. Muito, muito, muito bom ter vocês aqui. Então vamos chegar de papo e vamos começar com muito conteúdo, ok? Então a gente vai combinar aquela coisinha básica de todas as lives. Todas as dúvidas que vocês tiverem, eu quero que vocês deixem aqui pra mim nos comentários. Eu vou fazer o máximo possível pra gente responder, tá? Nem sempre a gente consegue responder tudo na hora, né? Vocês sabem que é muita coisa, é muita pergunta, é muita dúvida nesse momento. Então eu não consigo responder tudo na hora. Mas eu prometo que assim que a gente terminar a live, a gente vai focar em conseguir responder esse conteúdo. Inclusive a Fernanda também, como eu falei, ela teve esse problema da conexão. A gente tá marcando essa live para outro dia, outra live com outro conteúdo, tá bom? E vocês vão ser avisados de quando ela vai acontecer. E aí, quem tiver dúvida, vai deixando aqui pra gente, que a gente vai responder essas dúvidas se eu não estiver falando durante o período que eu estiver entregando esse conteúdo para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que é energia? O que é uma pessoa que tem energia? O que é uma pessoa que tem disposição, né? Pra mim, energia quer dizer que quando eu acordo bem, eu acordo feliz, eu tenho um bom rendimento no trabalho,
eu consigo fazer todas as minhas atividades. Pra mim, ter energia é conseguir chegar em casa, ainda brincar com os meus filhos, sair com meu marido, conseguir dar atenção para as minhas coisas. O que é energia para você? Eu queria que você colocasse aí o que é a energia na sua vida, né? O que significa ter energia. Boa noite, Claudinha, bem-vinda! Coraçãozinho para vocês também. Cecília, bem-vinda. Então eu quero que vocês definam para mim, o que é energia para você? Primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Porque não adianta nada falar, eu sempre tô cansada. Ok, a gente falou sobre cansaço, a gente falou sobre a relação entre cansaço e baixa imunidade na semana passada. Se você não assistiu essa live onde a gente falou sobre o que é o cansaço, sobre como acontece, sobre quais os principais mecanismos e como você pode melhorar desse cansaço, faz o seguinte, entra no link que a gente tem aí na live de acesso, nos destaques, live de acesso, se cadastra lá, você vai receber um e-book com 5 estratégias para melhorar a sua imunidade, e a partir do momento que você se cadastrou na nossa lista de transmissão, na nossa lista VIP, você também vai ter acesso a esse conteúdo dessa live que a gente entregou semana passada. Você vai conseguir acessar os nossos shots da imunidade, você vai receber esses shots da imunidade também. Então, se você não você perdeu o fio da meada do que a gente está falando aqui, perdeu a parte sobre o cansaço, da relação com a imunidade, o que você vai fazer? Se cadastra lá no link que tá nos destaques aí do Instagram, e no Facebook essa live já tá disponibilizada aqui. Ó, cansaço, aqui a Leila falando, é ter forças e alegria para viver os meus dias. É conseguir fazer todas as tarefas bem feitas, é estar sempre disposto. A Lilian falando, é ter disposição. Então cada um tá colocando um pouquinho do que conseguir ter disposição, né? Conseguir ter energia, conseguir executar todas as tarefas que proponho dentro de um dia. Exatamente, gente, o que é energia? A energia é a nossa capacidade de exercer tudo aquilo que a gente planejou durante aquele dia sem perder o rendimento, né? Porque às vezes a gente consegue fazer as coisas do nosso dia a dia porque a gente tem força de vontade, porque a gente sabe que precisa fazer aquilo para entregar um trabalho, por exemplo, a gente tem uma meta a ser cumprida e a gente acaba conseguindo fazer aquilo. Mas quando a gente faz desta forma, o que acontece? Você está fazendo uma coisa sobre-humana, vamos dizer assim, você está fazendo algo porque existe alguma coisa que está te impulsionando para você conseguir chegar naquele objetivo. Só que chega no final do teu dia, você tá acabado, você não tem disposição de continuar fazendo qualquer outro tipo de coisa. Você faz somente o quê? É obrigação. E você acaba deixando de lado as coisas que realmente são interessantes para você. Então, a definição do que é energia, no meu ponto de vista, dentro do que a gente prega, do que a gente ensina, né, para os profissionais de saúde, para os nossos pacientes, é o quê? Que energia é simplesmente a capacidade de você conseguir executar todas as suas funções em equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente entra no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional. São as 3 esferas que a gente fala que precisam estar em equilíbrio. E você consegue fazer com que isso aconteça de uma forma que você cumpre todas as tarefas do teu dia e ainda consegue ter vida, né? Por quê? Pra gente ter energia, pra gente ter disposição, é importante que a gente consiga o quê? Ter vida feliz, né? A Leila que falou, ela falou assim, é ter energia para viver feliz todos os meus dias. E é exatamente isso, gente. O equilíbrio da disposição, da energia é o quê? É você conseguir executar todas as suas tarefas, principalmente ter um alto rendimento diante de cada uma delas, não fazer tudo mais ou menos, porque às vezes a gente faz as coisas e acaba tudo saindo mais ou menos, né? E essa não é a ideia. A ideia de você ter essa energia, essa disposição, é você conseguir fazer as coisas, conseguir realizar suas atividades e sem ter algum tipo de problema por causa desse tipo de coisa, né? Por causa de cansaço, por causa de estresse, por causa de coisas que te desequilibram esses pontos que eu falei. Então, essa é a primeira definição que a gente tem de energia, tá? À medida que eu for falando, que eu for dando cada definição pra vocês, que vocês forem anotando, vai me dando um ok, vai mandando um like aqui, pra eu saber que vocês estão me acompanhando e que tá fazendo sentido pra vocês, ok? Então, agora que a gente já tem a definição do que é energia e do que é disposição, porque a disposição depende da energia, né? Sem disposição, a gente não tem energia, e sem energia, a gente não tem disposição. São 2 coisas sincrônicas aí que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente tem energia e a partir do momento que a gente tem disposição,
o que que acontece? A gente consegue fazer com que o nosso corpo, ele trabalhe em harmonia, ele trabalhe em equilíbrio. E quando a gente consegue atingir esse equilíbrio entre essas esferas corporais, o que que a gente faz? A gente consegue fazer com que o nosso sistema hormonal, o nosso sistema de imunidade fique super imune, né? A super imunidade que a gente fala. Ele fica super, como é que eu posso dizer? Ele fica super preparado para você ter o teu dia a dia. Isso quer dizer que você consegue fazer qualquer tipo de atividade. São aquelas pessoas que vocês veem e falam assim, nossa, fulano vai, trabalha, vai na academia, come direitinho, brinca com os filhos, consegue fazer tudo. E eu não entendo como é que ele consegue isso. É porque ele consegue manter uma rotina de energia e disposição. Então é isso que eu quero ajudar vocês a conquistar, ok? Eu quero que vocês conquistem energia, conquistem disposição. Ah, a Rê falou, boa noite, Rô, consegui finalmente participar. Que bom, minha linda, muito bom ter você por aqui. A Lau também tá por aqui. Elaine também, todo mundo por aqui. Muito bom ter vocês aqui, gente. Gratidão. E vão me dando os joinhas aí, igual vocês estão me dando, pra gente saber que tá rolando essa interação e a gente tá conseguindo manter um nível legal de comunicação. Pra vocês vão me dando um feedback aí de todo o conteúdo que eu for entregando pra vocês. Então, vamos partir pro que vocês podem fazer pra você ter mais energia e pra você ter mais disposição. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês: jejum. Oi, jejum? Ué, mas jejum não serve pra emagrecer, Roberta? Depende, né? Tudo depende. Nem tudo, como eu sempre falo, nem tudo é pra todo mundo. Então, como é que o jejum pode aumentar a tua disposição? Alguém já parou pra pensar que jejum pode aumentar a disposição? Alguém já testou isso? Alguém já usou o jejum como um mecanismo de melhora da disposição? Então, gente, como é que funciona o jejum? O jejum, quando você faz um período de jejum, e quando a gente fala jejum, a gente tem vários tipos de programação, se a gente vai falando de jejum intermitente. Aqui eu não tô entrando na parte específica para dieta, a gente tá falando o quê? Da questão da disposição. Então, é um pouquinho diferente o que eu vou explicar para vocês aqui. A Niede falou, eu já testei, então já testou. E aí, teve disposição quando você fez o jejum? Conta pra mim aqui quem já fez jejum e sentiu mais disposição, se sentiu mais disposto, mais energizado no dia seguinte. Conta aqui pra mim que eu quero saber, que eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece. Quando você entra no mecanismo de você conseguir colocar o teu corpo em jejum, a gente tá fazendo com que a gente tenha uma alteração nos nossos hormônios que favorecem a nossa energia, a formação da nossa energia, porque você vai parar de fazer picos de glicemia, você vai parar de fazer picos de insulina, que é o hormônio que controla o nosso açúcar no sangue, e você passa a focar todo o teu metabolismo em gastar outros tipos de coisa do que o alimento que você está ingerindo. Porque toda vez que você come, você está ingerindo um alimento, você está direcionando todo o teu metabolismo para aquela ação, para aquele alimento. Por isso que acontece quando a gente faz uma refeição muito pesada, come uma macarronada, come um carbo, come um açúcar em uma quantidade maior, você depois vai ter aquele soninho, aquela coisa que fica com aquela moleza, a gente morre depois, né? Por que isso acontece? Principalmente se você come à noite. Porque você faz um pico de insulina ali naquele período, e aí você começa a entrar num estado onde todo o teu corpo ele precisa direcionar a energia dele para trabalhar aquilo que você consumiu. Então, isso acontece quando você faz o consumo desse tipo de alimento. Quando você entra em jejum, e aí, quando eu falo de jejum, a gente tem um mínimo, se a gente for colocar aí um mínimo de jejum. Tudo depende da estratégia que você faz. Se você é uma pessoa que come de 3 em 3 horas, é óbvio que você não vai conseguir fazer o primeiro jejum de 18 horas, por exemplo, né? Até porque você vai passar mal, enfim. Só um minutinho. Ai, desculpa, gente. Então, você vai passar mal, você vai fazer hipoglicemia, porque não é aquilo que o teu corpo tá acostumado, né? As meninas estão falando aqui, eu faço jejum pelo menos 3 vezes na semana. Eu me senti muito bem no jejum, tenho mais disposição. É maravilhoso fazer jejum, eu já. Ó, as meninas aqui que estão falando, que estão interagindo e contando do jejum, elas já participaram de alguns programas comigo, né, meninas? Mandem coraçõezinhos pra mim aqui, minhas pupilas. E elas já usaram o jejum para várias coisas, inclusive para melhorar a qualidade de vida. Então, quando você faz o mecanismo de jejum, coloca ele em ação,
Vamos colocar aqui um jejum mínimo, se a gente for considerar o basal, seriam 14 horas, tá bom, gente? Vamos considerar 14 horas para uma pessoa comum. Se você come de 3 em 3 horas, é igual eu te falei. É óbvio que o jejum vai ser de forma diferente, porque o organismo ele tá acostumado com outro tipo de metabolismo. Então, primeiro, você tem que mudar a forma como você se alimenta, a estratégia alimentar que você está usando, para depois utilizar o jejum. Nós estamos falando de jejum para ter mais energia e mais disposição, hein, gente? A gente não tá falando de emagrecimento, a gente tá falando de energia e de disposição. Então, quando você faz esse jejum de 14 horas, o seu corpo ele começa a trabalhar para usar a energia, usar os mecanismos metabólicos que ele tem para queima de gordura e produção dos corpos cetônicos, né? Que é aquela questão da cetose. Vocês já devem ter ouvido falar da dieta cetogênica. Dieta cetogênica, ela entra em um dos critérios que o jejum também pode ser uma estratégia. E aí, quando você faz isso, o seu corpo ele não tem um alimento, ele não tem algo para se preocupar no metabolismo, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir otimizar todos os seus hormônios, todos os hormônios do seu corpo. Quando a gente fala de hormônios do corpo, a gente está falando de quem também, que a gente acaba esquecendo, dos nossos neurotransmissores, que são os nossos hormônios que estão presentes no nosso cérebro, como dopamina, serotonina, que são responsáveis pelo quê? Pelo nosso bem-estar e pela nossa disposição, tá? Então, quando você faz um jejum, seja ele um jejum intermitente, igual as meninas falaram aqui 3 vezes na semana, seja um jejum que você faz uma vez na semana, de 14, 16, 18 horas, você consegue fazer com que o seu corpo não precise se preocupar com o alimento, né? Com aquele mecanismo de, preciso me preocupar em tirar nutriente, em tirar o mineral, levar daqui, puxar ali, né? Porque o corpo, ele é uma máquina, né? Então, ele tira uma pecinha num lugar, coloca a pecinha no outro e vai encaixando para que a gente consiga funcionar em harmonia. Então, você utilizar o jejum para ter mais disposição é válido, é real, porque você vai conseguir trabalhar melhor a performance dos seus neurotransmissores, a oxigenação cerebral, tudo isso vai entrar numa harmonia perfeita com a condição de jejum. Rô, uma dúvida, que acho que é muito comum, se não for comum, me corrijam aqui. Todo mundo quer saber, mas quando você fala de fazer jejum, quer dizer que eu posso fazer jejum durante o período que eu tô dormindo? Sim, gente, o período que você está dormindo é um período que conta como jejum, porque você não está consumindo nenhum tipo de alimento ali, né? Então, assim, se eu vou dormir, por exemplo, eu fiz a minha última refeição às 7 da noite. Começo a contar o meu jejum a partir das 8 da noite, a partir das 20 horas. Se eu quero fazer um jejum de 14 horas, esse jejum ele vai até que horário? Às 10 da manhã do dia seguinte. Dica importante, se você nunca praticou um jejum, nem um jejum intermitente, nenhum tipo de técnica de jejum, e você não tem nenhum problema de saúde, principalmente quando eu falo de problema de saúde, são para diabéticos e pessoas que sofrem de hipoglicemia, tá? Se você é diabético ou sofre de hipoglicemia, isso não é para você, não é recomendado que você faça sem consultar o seu médico antes, tá bom, gente? Isso é super importante, porque você pode desenvolver um outro tipo de problema relacionado à cetoacidose diabética, que é uma descompensação da diabetes por causa de jejum, tá bom? Então, a gente tá falando para outras pessoas que não têm diabetes e não tem problemas de hipoglicemia, as pessoas normais, vamos dizer assim. Então, quando você faz esse período de jejum, então fiz a última refeição 7 da noite, comecei meu jejum às 8 da noite. E aí, você entrou no período de jejum, o período que você tá dormindo conta. Então, por isso que é mais fácil você conseguir fazer o jejum. No começo, algumas pessoas, elas sentem o quê? Elas sentem náuseas, elas sentem tontura e até mesmo sono quando começam a praticar o jejum. E por que isso acontece? Porque você está mudando o ajuste do teu organismo, você está mudando a forma como o seu organismo reage metabolicamente, porque ele não está acostumado com aquilo. Ou seja, se você é uma pessoa que está acostumada a acordar de manhã e comer, né, e você entra em jejum, você não come, você só toma água, chá, café sem açúcar, que são as coisas que são permitidas, e as águas saborizadas eu também libero, tá? Então são as 4 coisas que a gente libera durante o período de jejum.
ele vai se sentir estranho porque ele não tem aquele hábito de fazer um pico de insulina, um pico de glicemia a hora que a pessoa acordou. Então, isso pode acontecer. Agora, se você fizer o consumo desses chás, cafés, águas saborizadas, tudo sem açúcar, tá, gente? Durante esse período, para completar as 14 horas de jejum, você vai se sentir bem. E aos poucos isso vai melhorando cada vez mais. Oi, Vanessa, minha prima tá por aqui também. Bem-vinda, bom ter você por aqui. A Fê também, a Nália. Ó, ótima, adoro. Ó, gente, vocês veem? A mulherada domina, né? A mulherada domina. Por quê? Mulher é muito inteligente, né? Ela vem aqui, escuta tudo que eu tô falando, vai lá, anota tudo e aí coloca o marido pra fazer no dia seguinte. É ou não é? Eu tenho certeza que vocês fazem isso e vocês estão certíssimas, né? Homem não tem muita paciência pra escutar tudo isso que eu tô falando aqui, não. Mas mulher tem. E aí a gente anota tudo direitinho e bota o marido pra fazer, pra que eles também tenham mais energia e mais disposição, né? Então, gente, como é que funciona? Você fez o seu jejum, você liberou café sem açúcar e sem adoçante, tá bom, gente? Se você for usar o adoçante, pode ser o stevia, no caso, xilitol, eritritol, esse tipo de outros adoçantes. Não gosto, não utilizo porque tem outras propriedades que nesse momento não são interessantes, tá? Então, o único adoçante que eu libero seria o stevia. As águas saborizadas, o chá sem açúcar também. Então, você pode usar esse mecanismo. Se você começou a fazer o jejum, é a primeira vez que você vai fazer jejum, eu te recomendo que você faça com intervalo de no mínimo 48 horas de um para o outro, tá? E aí, eu te convido a fazer esse desafio. Eu te convido a se programar um dia dessa semana para fazer um jejum de 14 horas e me contar como é que foi essa sensação para você. Se você passar mal, se você tiver tontura, se você estiver se sentindo nauseado, se você sentir sono, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o seu corpo ele está viciado num hábito alimentar que faz com que ele utilize a glicose, o açúcar, aumente, faça um pico de insulina, que é o hormônio que faz esse controle, e acaba atrapalhando o teu organismo, né? Então quer dizer que você precisa ficar mais atento ao tipo de alimentação que você está tendo no período anterior à noite, tá bom? Então esse que é o cuidado que você tem que ter. Então eu desafio você a fazer comigo um jejum durante essa semana, tá? Um jejum aí de 14 horas e depois eu quero que vocês me deem o feedback de como foi. E, uma coisa importante. Quem ficar comigo até o final dessa live tem presente. Tem presente, tem presente, tem presente. E depois no final eu conto pra vocês o que é, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar esse presente que eu vou liberar pra vocês no final da live, que é muito interessante. Então, esse é o primeiro mecanismo que eu tô falando pra vocês aumentarem a energia e aumentarem a disposição. Jejum, tá? Então, eu desafio todo mundo a tentar em um jejum de 14 horas, uma vez aí durante essa semana. Quem gostar, achar interessante, achar legal e quiser praticar mais vezes o jejum, pode praticar? Pode sim. Você só precisa ter esse cuidado de no mínimo 48 horas, igual eu tô pedindo pra vocês, tá bom? Então, essa foi a primeira dica que eu quis dar pra vocês terem mais energia e mais disposição. Segunda dica que eu quero dar pra vocês: hiperoxigenação cerebral. Oi? Né? Oi? O que é isso? O que é hiperoxigenação cerebral, gente? Ó, hiper é muito, né? É bastante, é grande. O prefixo hiper. Oxigenação vem de oxigênio. E cerebral, de cabeça. Então, hiperoxigenação cerebral. Significa que eu vou te ensinar como é que você vai fazer para levar mais oxigênio para o teu cérebro. Porque a partir do momento que você hiperoxigena as tuas células cerebrais, você vai conseguir ter mais disposição e você vai conseguir ter mais energia, tá bom? Então, isso é super importante. E como é que vocês vão fazer para conseguir conquistar essa hiperoxigenação cerebral? Uma das principais coisas que a gente faz para ter hiperoxigenação cerebral é o quê? É a atividade física, né? Se você pratica atividade física, você vai estar trabalhando todo o teu metabolismo, todos os músculos do teu organismo, todo o teu corpo e vai conseguir fazer com que o seu cérebro receba uma quantidade maior de sangue e de uma quantidade maior, concomitantemente, de oxigênio. Tá bom, entendi. Atividade física, beleza, eu já sabia que aumentava aí a minha quantidade de oxigênio no cérebro. Mas e aí, tô lá no meu trabalho, tô morrendo de cansaço, tô assim, caindo em cima do computador, não consigo fazer nada, porque aquele cansaço tá quase me vencendo. O que eu posso fazer para fazer uma hiperoxigenação cerebral rápida?
Vou mostrar aqui pra vocês começarem a praticar isso amanhã, a hora que vocês acordarem, né? Que vocês estão indo dormir aí, já tô acordando no dia seguinte aqui, eu tô um dia na frente de vocês. Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão trabalhar a questão da respiração. Não é à toa que a gente tem tantos resultados com a questão da meditação, né? A meditação não é simplesmente porque você precisa sentar para esvaziar a sua mente, né? Isso é importante sim, para você poder controlar estresse, controlar outros mecanismos que a gente tem aí relacionado à meditação, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de quê? Energia e disposição, certo? Vamos manter o foco do que a gente veio falar aqui. Então, como é que você faz para você ter mais energia e disposição através da sua respiração? Se você observar o neném quando ele nasce, quando ele vai chorar, o que ele faz? A hora que ele chora, ele berra, aquele gritinho estridente do choro do neném, ele usa o quê? A musculatura abdominal. Você vê a barriguinha do neném expandir, né? Então ele berra e a barriguinha estende. Ele chora e a barriguinha estende. Isso quer dizer que o quê? Quando a gente nasce, o tipo de respiração que nós temos é a respiração abdominal, tá bom? Respiração abdominal. Significa que a gente, quando inspira, o nosso diafragma, que é aquela capinha que fica aqui entre a parte do tórax e a parte do abdômen, expande, né? O diafragma expande, e aí a musculatura da parte pulmonar ela vai expandir, ou seja, ela vai crescer, a sua caixa torácica ela vai estender. E aí, aquele ar que você respirou, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma troca muito maior entre oxigênio e gás carbônico no teu sangue. Então, toda vez que o neném chora, né? Quando a gente nasce, a gente usa a musculatura abdominal. A gente inspira, né? Você inspira e estende o músculo da barriga, igual o neném, tá bom? Com o passar dos anos, com toda essa socialização do ser humano, com toda a questão da carga de estresse do dia a dia, de tudo que acontece na nossa vida, a gente para de aprender a respirar com o abdômen. A gente para de fazer a respiração abdominal e a gente usa o quê? A respiração da caixa torácica. Pode observar como é que você respira. Quando você inspira, o que expande? É o seu tórax ou o teu abdômen? Normalmente é o teu tórax. Então você inspirou, vai aumentar aqui. Expirou, vai diminuir aqui. E você não trabalha a musculatura do abdômen. Isso quer dizer que o teu diafragma, que é esse músculozinho que a gente tem que separa o abdômen do tórax, ele não vai expandir. Então você não vai conseguir fazer uma troca gasosa eficiente no teu organismo, você não vai conseguir fazer com que o teu corpo seja capaz de aumentar a quantidade de oxigênio que você está respirando, tirando do ambiente para levar para o teu corpo. Então, a partir do momento que você pratica a respiração abdominal, que é inspira, estende o abdômen igual bebê, expira, murcha o abdômen e solta o ar. A partir do momento que você faz isso, você automaticamente entra num mecanismo de hiperoxigenação cerebral. Como é que você vai fazer então? Para você testar, você pode testar agora aqui, enquanto eu tô conversando com você, para você ver como é que é, e aí você me dá um joinha aqui, se você fizer e conseguir entender certinho como é que acontece, o que você vai fazer? E aí, a hora que você expirar, o que você vai fazer? Você vai fazer com que a sua musculatura do abdômen contraia. Então, inspirou, musculatura do abdômen vai estender. Expirou, musculatura do abdômen vai entrar, tá? Então, inspirou, expirou. Você vai fazer isso numa contagem de 5 segundos para inspirar e 5 segundos para expirar. Rô, achei fácil, já consigo fazer. Tem alguma coisa mais para dar um upgrade nisso? Tem. Inspira em 5 segundos, segura 2 segundos e solta em 5 segundos. Essa dica, gente, ela é muito preciosa. Você que trabalha com cliente, com paciente voltado para a saúde, você que trabalha com pessoas, que cuida de gente, principalmente pessoas ansiosas, pessoas extremamente estressadas, elas precisam fazer isso, elas têm que sair do teu consultório, do teu consultório, fazendo esse tipo de atividade, tá? Porque a partir do momento que ela aprende a respirar dessa forma, ela vai conseguir, com essas 5 respirações, chegar num nível de hiperoxigenação cerebral excelente. E ela vai conseguir ter mais energia e ela vai conseguir ter muito mais disposição, ok? Então, ensine o seu cliente a respirar. E se você não é cliente, se você é um paciente, se você você que está aqui querendo cuidar de saúde, faz isso, treine em casa todos os dias, porque é fundamental para você conseguir conquistar mais energia e mais disposição, ok?
Então, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero que vocês pratiquem isso. Então, a gente tem o desafio do jejum para essa semana. A gente tem o desafio dessa respiração diferenciada essa semana. Eu quero que vocês contem para mim aqui como é que vai ser isso tudo, tá? Convido vocês para participar da nossa lista de transmissão, tá? Quem quiser participar da nossa lista de transmissão, o número da nossa lista de transmissão é 011 96413 4816. 96413 4816. É só você falar: quero participar da lista de transmissão, que você já vai começar a receber conteúdos, tá? Você vai receber informações sobre quando a gente vai fazer live, você vai receber áudios nossos, você vai receber materiais exclusivos e tudo isso gratuito. E também quero deixar um convite para vocês, né? No dia 30 de setembro, eu, Fernanda Padovani, Wanda Ering, Marcelo Menezes estaremos na nossa imersão, né, no nosso curso, no nosso treinamento voltado para imunidade, o Super Imunidade Experience. As vagas estão quase esgotadas, a gente já está com mais de 70% das inscrições preenchidas, então você tem que correr lá e fazer a tua inscrição agora para você poder participar desse evento incrível com a gente. Se você quiser mais informações, a gente tem o link aí na minha bio, é só você entrar lá e conseguir olhar todas as dúvidas que vocês tiverem. Pelo WhatsApp que eu passei para vocês, vocês também vão receber o conteúdo programático desse dia, que vai ser incrível. Vocês vão passar um período de 10 horas em imersão com a gente, tá? E se você tiver um interesse de ter um contato maior ainda com a gente, você pode fazer o upgrade desse dia e você vai poder jantar com a gente. A gente só disponibilizou 10 vagas para o jantar, porque a gente quer fazer uma coisa bem personalizada pra gente poder tá junto, pra gente poder tirar as dúvidas de vocês, pra gente poder tirar foto, bater um papo, comer uma comidinha saudável bem saborosa. Então eu quero que vocês participem, venham com a gente nesse dia, porque vai ser incrível. É só você clicar agora aí no link que tá na minha bio, tá bom? Eu vou deixar aqui no link do Instagram também, no Facebook e no Instagram. Assim que eu terminar essa live, eu já vou colocar aqui pra vocês o link. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar lá e comprar o ingresso de vocês para vocês poderem entrar para nossa lista especial do curso, da nossa Super Imunidade Experience, do nosso evento, desse treinamento incrível que a gente vai poder fazer com que você aprenda um pouquinho de tudo aquilo que a gente faz hoje e que nos leva a ter tantos resultados de sucesso. Tá bom, gente? E aí, para quem ficou aqui comigo até o final, eu quero que vocês mandem lá pro número do nosso WhatsApp, tá? 964134816, o DDD é 011. Pra quem for de fora do Brasil, que eu sei que a gente tem gente de fora do Brasil aqui também, coloca o mais 5511 964134816. Manda lá pra mim. Eu quero que vocês vão receber um presente incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês que já estão participando das lives anteriores já receberam o e-book, né, dos 5 shots da imunidade. Tô sabendo que tem uma galera fazendo. E, gente, não deixa de marcar a gente. Toda vez que vocês fizerem alguma coisa do que vocês aprenderam aqui com a gente, marca a gente, coloca lá a hashtag Doutora Rogenaro, Fê Padovani, coloca lá Super Imunidade Experience, que eu vou adorar saber que você tá fazendo tudo isso que a gente tá conversando aqui, que você tá tendo resultados incríveis. Muita gente me manda direct contando dos resultados, eu fico muito feliz. Vira e mexe eu posto aqui no Stories pra vocês, mas marca a gente com a hashtag, porque daí a gente pode interagir e ver o que vocês estão fazendo e acompanhar vocês mais de perto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Mais uma vez peço desculpa pelo problema que a gente teve na conexão da Fernanda, mas em breve a gente vai fazer uma live nova, nós duas. E eu vou me despedindo por aqui. Saudações tailandesas pra vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo, pessoal do Face. Grande beijo, pessoal do Instagram. E até mais.